Entidades e Ministério Público se movimentam, especialmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, para mudar os nomes de lugares que lembram a ditadura, atendendo sugestão da Comissão da Verdade. Por exemplo, o Mausoléu Castelo Branco, em Fortaleza, passará a chamar-se Frei Tito, frade dominicano preso e torturado por agentes da repressão política. A ordem é acabar com essas homenagens. Essas mudanças são problemáticas. Vamos dizer o seguinte: evidentemente eu conheço a tragédia do Frei Tito, que foi torturado aqui em São Paulo por um sujeito que nem pode ser considerado um ser humano, que era o delegado Sérgio Paranhos Fleury, do DOPS. Depois ele acaba se suicidando na Bélgica, o Frei Tito e tal. Então lembrar essas tragédias de barbárie e tortura tem de ser sempre, acho que uma tarefa de todos nós para que isso não se repita. Porém, fazer substituição de nomes de logradores públicos, eu queria saber o seguinte: até eu fui inúmeras vezes a Fortaleza, eu conheço o Mausoléu Castelo Branco e tal. A pergunta é o seguinte: tivemos a ditadura do Estado Novo, certo? Que foi mais sanguinária que o regime militar, matou mais, tal. Existe uma coisa terrível, a contabilidade do mal, mas a gente pode demonstrar muda todas as avenidas Getúlio Vargas. Todas. Praças, avenidas, fundações. Então vamos começar a fazer o seguinte: nós vamos começar a renomear tudo. Por exemplo, a nossa Castelo Branco aqui, Castelo Branco nós vamos renomear. Então que deveria se chamar Estrada do Oeste. Estrada do Oeste, feita pelo Adhemar de Barros. Certo, que era um caminho histórico para o Oeste, né? Agora, então, esse é um problema. Se nós vamos começar a fazer a mudança, então nós vamos começar a fazer um rejulgamento da história. Exato. E aí aonde nós vamos terminar, né? O senhor é um historiador. É um primeiro princípio que eu aprendi ao analisar a história. Quer dizer, você não pode julgar a história pelos dados de hoje. Você tem que se transportar para lá, para o tempo da época. Para você aceitar, pelo menos, que naquele tempo existiu escravidão. E mudar o nome de ruas de logradouros não vai mudar a história. Não muda. Os heróis e os anti-heróis da nossa trajetória nesse mundo, nessa vida, eles vão ser contados, vão ser mudados de acordo com quem conta a história. Hoje somos nós, é a democracia que conta a história. Ontem foram os ditadores e amanhã quem contará essa história? Eu acho que essa que é a questão. E a gente, no caso da história, a gente relê isso mesmo e reinterpreta a história em cada momento. Então, a cada momento nós vamos mudar. Então, uma avenida ela vai ter 3 nomes em 20 anos, tal. Depende da leitura que nós façamos do passado. Isso é um grave equívoco. Eu acho que isso é uma coisa que, na verdade, vem até da União Soviética. Em certo momento, a cidade chamava Volgogrado e passou a chamar Stalingrado. E ficou célebre na Segunda Guerra Mundial. Mudaram o nome da cidade. Mudaram. Então, vamos pegar Lenin, era São Petersburgo, depois virou Petrogrado, Leningrado, e depois voltou a se chamar São Petersburgo. E, no caso da antiga União Soviética, hoje Rússia e tal. Eu acho que tem de acabar com essa história. Fazer esse tipo de discussão é absolutamente inútil. O que a gente deve é fazer uma ampla discussão sobre o passado brasileiro, que nós não fazemos, né? Agora, querer renomear dessa forma, isso é ridículo, né? Não, e não é apenas os nomes, é a alteração dos nomes, mesmo os que não sejam homenagem a figuras históricas. O Manuel Bandeira, na evocação do Recife, sim, ele fala como eram lindos os nomes das ruas da minha infância, né? E ele cita os nomes, Rua da União, etc. Aí ele fala, temo que hoje se chame Rua Doutor Fulano de Tal. Tem toda a razão. Lembra-se que governador Valadares chamava em Minas Gerais Filgueiras, que é um nome legal. Aí passou a ser governador Valadares. E ele nem era governador, ele era interventor durante a ditadura do Estado Novo. São Paulo tem uma lição muito grande dada pela Avenida dos Eucaliptos aqui no Brooklyn. Quiseram mudar o nome da Vila dos Eucaliptos, os moradores passaram a não aceitar mais nenhuma correspondência que viesse com o nome trocado, que não fosse Vila dos Eucaliptos. Aí quando começou a chegar as taxas para pagar e ninguém recebeu, aí a prefeitura recuou, os vereadores recuaram e ela voltou a se chamar, com a graça do bom Deus, até hoje, Avenida dos Eucaliptos. Agora, saindo um pouquinho aqui do Brasil, já pensou se lá na França, professor, depois da Revolução Francesa, a gente... os franceses tivessem mudado o nome do palácio, derrubado as estátuas aí do Luís XIV, os jardins da Maria Antonieta,
né, a gente não teria mais história, né? Não teria mais história. Então, ir renomear tudo, destruir, eu acho que é uma coisa muito... Essa Comissão Nacional da Verdade é muito questionável, eu achei os seus trabalhos, inclusive não tinha um historiador, tinha até uma psicóloga, evidentemente não tenho nada contra a psicóloga, longe A Comissão disso. da Meia-Verdade. Da Meia-Verdade. E a grande questão é que ela podia ter feito um trabalho, como foi feito na África do Sul, mas nós não temos o Nelson Mandela, que foi uma Comissão da Verdade e da Reconciliação. Ou seja, essas questões serem discutidas publicamente, vendo os vários lados de um mesmo fato histórico e tal. Porém, isso acabou não ocorrendo. Foi feito um relatório panfletário, né? Entregue, foi feito, inclusive, colocar ex-presidentes da República que não tinham vinculação direta às gravíssimas violações dos direitos humanos. Ocorreram, é verdade. Mas imputar Castelo Branco, por exemplo, a essas violações dos direitos humanos, isso é um absurdo. Isso não tem mais relação nenhuma, não há um fato histórico, um documento, uma fala, nada. Um desconhecimento total da história. Então, a grande questão, e esquecer o outro lado, os graves atentados terroristas feitos pelos grupos de luta armada com dezenas e dezenas de mortes. Eu poderia listar aqui um monte. Então, acho que a gente não deve ficar nem de um lado e nem do outro. A gente deve buscar o conhecimento da história, se afastar dos extremismos. Eu acho que essa é uma tarefa que nós temos no Brasil. E isso que aconteceu em Fortaleza deve receber protestos, que eu achei de todos. Isso é um verdadeiro absurdo, né?